Tarde com Jesus no coração, como vocês estão hoje? Eu estou muito feliz por estar aqui, um pouquinho doente, mas muito feliz. E também muito feliz porque a palavra de hoje é extremamente clara. Então, assim, eu creio muito que todos vão conseguir perceber e receber de coração aberto essa palavra. É uma palavra que faz parte do sermão de Jesus no monte e ela está lá em Mateus 6,33, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou voltar uns versículos atrás, porque esse é um versículo que é muito utilizado de forma isolada, mas para trazer um contexto, assim, biblicamente falando, eu vou voltar uns versículos atrás para entender de onde vem esse versículo. Então vamos voltar a Mateus 6,25, que diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui já estamos em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Em resumo, Jesus nos ensina a não viver ansiosos pelas necessidades materiais, porque Deus, da mesma forma que ele cuida das aves do céu e das flores do campo, assim mais ele cuidará de nós. E é muito interessante, eu não vou me aprofundar nesse devocional, mas é muito interessante que em Mateus 6,24, Jesus ele já vinha ensinando sobre não colocar, não servir ao dinheiro, não colocar o dinheiro como nosso Deus, porque muitas das vezes, com as coisas que nós temos que pagar, as nossas preocupações, nós acabamos por colocar o dinheiro como nosso Deus. O que é colocar o dinheiro como nosso Deus? É fazer tudo para aquele dinheiro. Aquele dinheiro, se é do dinheiro que eu estou precisando, então é pelo dinheiro que eu vou me guiando. Onde tem dinheiro, eu estou. E isso está errado, porque não é sobre o que nós temos. O que nos sustenta não é o que nós temos. O que nos sustenta é Deus. E quando nós entendemos isso, nós não colocamos mais o dinheiro como primeiro papel, como primeiro lugar, e começamos a colocar Deus. E ainda que esse versículo ele não seja assim muito extenso, nós conseguimos separá-lo em três partes. Sobre a preocupação excessiva. A nossa existência, ela não depende do que temos, mas depende de quem nos sustenta. E a nossa vida ela é muito mais valiosa do que aquilo que nós comemos, do que aquilo que nós bebemos, do que aquilo que nós vestimos, do que o carro onde nós andamos. A nossa vida é muito mais valiosa que isso. Segunda coisa, o Criador cuida da criação. Deus, da mesma forma que ele cuida do campo e dos animais, que são muito menos importantes, que para ele, comparando conosco, nada não tem um valor nenhum, porque ele não cuidaria de nós. E terceiro, a buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós entendemos, quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós temos plena confiança nele, as demais coisas, as preocupações, elas serão supridas. E Davi, que é um personagem, é alguém extremamente querido da Bíblia, ele foi extremamente mesmo honrado por Deus. E o interessante é que ele não perseguiu os bens materiais, ele não perseguiu o ouro, não perseguiu a prata, ele não pediu para ser rei, ele não pediu nada dessas coisas, não pediu as riquezas. A única coisa que Davi perseguiu foi a glória de Deus, e por isso ele foi honrado por Deus, porque as demais coisas não tinham valor para ele. O que tinha valor para ele era o Deus a quem ele servia. E muitas vezes nós acabamos fazendo totalmente o contrário, nós acabamos por colocar coisas materiais
como prioridade, porque nós queremos muito um carro, queremos muito uma casa, e isso não está errado, não está errado, temos sim que colocar sobre a oração, temos sim que jejuar, mas nós precisamos entender que isso não é mais importante do que Deus, isso não vem na frente de Deus. Tem várias coisas, às vezes coisas até mais pequeninas, que nós colocamos ali num valor tão grande, tão grande, tão grande, que quando nós começamos a buscar primeiro o reino de Deus, essas pequeninas coisas, Deus até nos abençoa com elas, mas elas não têm mais aquele valor que a gente colocava. Ficamos, sim, extremamente gratos, porque é algo que faz sentido para a nossa vida, faz falta, seja para, no meu caso, gravar conteúdo, que eu queria o ring light, queria não sei o que para gravar, faz sim falta, mas não era mais importante do que o reino de Deus. Ele te abençoa quando você entende que primeiro vem o espiritual, depois o material. E a preocupação de Davi não estava no material, estava no espiritual. Por isso ele sempre veio colhendo frutos tão vistosos aos olhos das outras pessoas, dos outros povos. Davi, ele tinha plena, mas pleníssima confiança no Senhor. Em Salmos 3:3, quando Davi estava fugindo quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, ele diz o seguinte: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então Davi, ele tinha plena confiança no Senhor. Ele não procurava se exaltar, porque até mesmo nos momentos de sua fraqueza, ele exaltava ao Senhor. E o ter confiança nele não é só uma palavra, é uma ação. O ter confiança em Deus é uma certeza, não uma certeza de que ele vai fazer, mas uma certeza de que ele já está fazendo. Porque há muitas das vezes, por não estar visível aos nossos olhos, nós achamos que Deus ele não está fazendo nada. Às vezes, quando Deus fica em silêncio, ou quando Deus nos pede para esperar, nós não entendemos isso como uma resposta. E nós precisamos ter maturidade para entender que até o silêncio de Deus, até a espera que Deus nos pede, até isso são uma resposta. A nossa falta de maturidade não nos permite enxergar que o agir de Deus, que a resposta de Deus vai além daquilo excede aquilo que nós queremos naquele momento, naquela hora, vai além do efeito imediato. Quando Davi foi perseguido, Deus não atendeu de imediato, naquele exato segundo, a sua oração, mas a convicção de que Davi seria salvo pelo Senhor foi imediata. Uns versículos antes, em Salmos 3:1, ele diz que os seus inimigos aumentam aqueles que o perseguem. Então acredito que isso possa, com certeza, tê-lo deixado muito preocupado, mas ainda assim ele deposita a sua confiança no Senhor. Ele talvez podia não ter as maiores coisas a nível material, mas aquilo que ele tinha, ele depositava no Senhor. Primeiro, ele buscava a Deus, ele perseguiu a glória de Deus. Ele colheu frutos extremamente maiores do que aquilo que ele imaginava, ou extremamente maiores do que aquilo que ele pedia, porque o que ele pedia era para que Deus permanecesse com ele. Então nós precisamos de colocar coisas materiais num pedestal, num nível, num valor. Precisamos de colocar valor nessas coisas materiais, um valor que elas não têm. Nós acabamos por colocar num telefone, num relógio, num iPad, num carro, numa maquiagem. Exemplos, saltando aqui, inventando exemplos. Precisamos de colocar valores nessas coisas. E esses dias, esses tempos, na verdade, no mínimo 3 pessoas me abordaram em relação às redes sociais, em relação como pessoas que gravam conteúdos dançando, biquíni, trends, roupas, acabam por ter muito mais alcance nas redes sociais do que nós cristãs, que acabamos pregando o evangelho. E, no mínimo, essas 3 pessoas acabaram me falando sobre o número de seguidores, estava um pouquinho chateada porque o número de seguidores não estava aumentando. E, de imediato, o que o Senhor trouxe foi uma palavra, foi essa palavra. Talvez o número de seguidores dessas pessoas não está aumentando porque essas pessoas estão colocando um número na frente do propósito. O nosso propósito como cristãos nas redes sociais não pode ser um número de pessoas que nos seguem, mas sim um número de vidas que são alcançadas quando nós pregamos o evangelho. Não é sobre um número no seguindo do Instagram, não é sobre um número nas subscrições do YouTube. É sobre as vidas que são alcançadas. Tendo uma vida, tendo 2 vidas sendo alcançadas,
Não tem valor que compre isso, não tem número de seguidor que compre isso. E talvez esse número de seguidores que você está procurando, Deus, essas vidas, Deus ele não trouxe até você, por quê? Porque a tua preocupação é maior com aqueles que estão te reconhecendo do que com aqueles que estão conhecendo Jesus. O que tá te preocupando agora é um número na rede social. Quando eu comecei no Instagram, era um pouquinho frustrante ver meninas bonitas, lindas, fazendo dancinha, fazendo todas aquelas trends, ganhando um monte de curtidas e seguidores. Isso realmente foi um pouco frustrante, porque às vezes a gente acaba ali pregando o evangelho, trazendo uma palavra, às vezes as pessoas pulam os stories, nem querem saber, mas quando eu parei de colocar valor em quem me seguia e comecei a colocar valor somente no propósito, quando eu consagrei as minhas redes sociais somente para falar do Senhor, começaram a aparecer esses tais seguidores. A diferença é que quem me seguia, quem me segue, já não tem mais valor para mim, não no sentido de, eu tenho X número de seguidores. Nesse sentido, não. Com certeza me importo com cada vida, com cada coisa que eu trago aqui, seja na outra rede, com certeza me importo com aquilo que eu estou trazendo, se vai afetar alguém, se vai talvez impactar alguém de uma forma mais negativa. Vigio muito nisso porque eu me preocupo muito com cada vida. Mas porque eu preciso, como cristã, nós temos um mandamento, eu tenho um mandamento de ir e pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho. Não pode ser um número de seguidores numa página que determina se eu sou mais ou sou menos nas redes sociais. Então, quando você para de colocar valor, você para de colocar num pedestal o número de pessoas que estão contigo e começa a colocar somente no pedestal aquele que sempre esteve contigo, todo o seu ambiente, aquela atmosfera, a sua mentalidade, o seu discernimento, ele vai começar a ser transformado, porque a sua existência, o seu propósito, ele não é sustentado por nada material. Não é sobre o que nós temos, não é o que nós temos que nos sustenta, mas sim é sobre quem nos sustenta. Então, o devocional de hoje nos leva a refletir um pouco sobre quem tem te sustentado. Você mesma, aquilo que você tem conquistado materialmente, sozinha, ou o Deus que você tem servido? Quem tem te sustentado? É a pergunta que fica aqui nesse vídeo de devocional para vocês.